E isso começou a mudar a minha vida. Por que que mudou a minha vida através do temperamento? Porque a partir disso eu comecei a entender porque as pessoas elas eram diferentes. E através disso me deu uma visão muito mais de compaixão, porque eu entendo que as pessoas elas são diferentes, eu entendo até por que elas são diferentes, porque existe o fator do temperamento. Quais são esses temperamentos? Como é que é? Seja bem-vindo a mais um episódio Pérolas da Nutri. Sou Shirley de Jesus, a nutricionista que ativa a sua saúde todos os dias, mas não só a saúde do prato. Aqui nós vamos falar sobre mente, sobre ambiente, sobre corpo. E hoje, gente, o conteúdo está sensacional. Eu trouxe para falar sobre identidade e temperamentos. Minha parceirona Elaine, seja muito bem-vinda a mais esse episódio. Obrigada. Gente, eu me senti honrada. Olha, eu tô no Pérolas da Nutri, meu Deus do céu. Eu geralmente sou a que estou entrevistando. A Shirley, inclusive, tem vários conteúdos. Vocês podem acessar os links aqui na descrição, né? Isso. A gente tem alguns conteúdos com a Elaine, porque eu adoro que ela seja host, porque ela tem um timbre de voz, né? Fala super bem, trabalha com marketing, inclusive me resgatou e vocês vão ver... Tem conteúdo novo, tem temporada nova aí, gente, vamos arrasar, né? Tem muita novidade. Então, daqui, para as próximas semanas, vocês vão ver várias novidades aqui no canal, no Instagram também da Shirley, e vocês não podem ficar de fora. Verdade, mas hoje... Primeiro, né? Vai que alguém tá chegando aqui agora, não conhece a gente. Fala um pouquinho quem é a Elaine, o que ela faz, por que ela faz o que faz. Você é presente para o nosso público, Elaine? Então, gente, sou a Elaine e eu sou analista de temperamentos, também sou estrategista digital e posicionamento arquetípico. O que isso quer dizer, gente? Que, na verdade, você precisa se conhecer e aí eu uso de métodos e estratégias basicamente para que a sua personalidade ela possa prevalecer, a sua voz possa prevalecer no meio digital. Resumindo, é esse o resultado. Né? Mas eu coloco esse tanto de nome, né? Aí nomes difíceis. Esses nomes difíceis, mas resumindo é isso. Ótimo. E como é que a Elaine chegou em estudar temperamento, estudar comportamento, marketing? O que te fez entrar nessa área, Elaine? Eu vou dizer que, na verdade, foi ela que me escolheu. Porque eu passei por uma onda de várias nuances da vida. E entre isso, eu já tinha feito um curso do Conrado Adolfo sobre marketing para pequenos e grandes empresários. E 8Ps? 8Ps. Eu fiz também. Nossa, maravilhoso. Uns 8 anos atrás. Nossa, há muito tempo atrás. Eu acho que eu fiz em 2022. Não, foi recente. Não, 2020. 2020. 2021, por aí. Foi a última vez que Inclusive, foi a época que eu tive burnout, mas esse é um episódio que vocês vão ver em breve. Exatamente. Inclusive, quando eu fiz esse curso dele, ele até falou sobre essa parte de vários empresários que estavam enlouquecidos. É a turma que eu tava. Deve ser, que estavam enlouquecidos, né? E eu acho que muitos deles até passaram por burnout. Eu depressão. Acho que o próprio Conrado Adolfo também conta a trajetória dele, passou por isso, né? E assim, aquilo começou a me impactar, porque eu comecei a entender um pouco de um mundo que eu até então não tinha aberto meus olhos para isso. Né? E eu pedi demissão na época, fui abrir minha consultoria ambiental para os condomínios, criei um produto que ele ensina no 8Ps. Então, aquele conteúdo foi o primeiro, a chaminha ali, para eu me despertar para o digital. E aí eu fui para o digital, fui entrando e falei, ai meu Deus, mas e aí? O que eu posso fazer com esse conhecimento? Como é que eu posso fazer isso para o outro? Ou como é que eu posso fazer desse conhecimento algo que seja rentável? Porque acabou que a minha consultoria ambiental, com a pandemia, eu não consegui mais manter o formato do meu método, não daria para fazer no online. Eu fui fazer um curso online com a minha irmã para mulheres, para desenvolvimento pessoal de mulheres. E dentro desse curso falava sobre relacionamento, tinha um módulo para isso. E aí eu passei por um divórcio e eu falei assim, não vou dar continuidade a um curso que trata sobre relacionamentos também. Né? Ela focava mais nessa parte, né? Tem mais de 20 anos de casada, e ela focava mais nisso, e eu mais do lado de desenvolvimento pessoal, inclusive sobre identidade. Era um dos módulos que estava no curso. E
E então eu já tive que, de novo, pensar em uma outra coisa. Então, fui para consultoria, aí eu fiz o curso online, e daí por acaso apareceu na minha frente um curso sobre estrategista de conteúdo. E aí aquilo ali me chamou a atenção e eu pensei, nossa, tá aí. Pode ser que seja a chave que eu possa ligar com esse conhecimento que eu já tenho do método do 8Ps e fazer disso uma prestação de serviço, de repente, para outras pessoas. Pegar um profissional, pessoas que precisam do digital, e aí eu fazer uma prestação de serviço. E foi assim que comecei. Então, uma necessidade pessoal que virou uma profissão. E assim, super me apaixonei. Então, eu não quis me aprofundar na área ambiental. Não quis ir para pós, não quis fazer doutorado. Professores, na época, ficaram super pegando ali, Elaine, mas vamos fazer uma pós, tem projeto disso, tem projeto daquilo. E aquilo não entrava no meu coração. Falei, gente, eu não quero me desenvolver academicamente na minha área de formação. Eu não quero, não tenho esse desejo, não brilha. Eu não tenho energia para isso, digamos. Sabe quando você pega uma coisa e fala, nossa, eu quero aprender, eu quero mergulhar. Não, eu olhava... Brilha os olhos, que acende, né? Assim, aquela emoção no coração que vem de dentro para fora. Exatamente. Que é o que você faz. Que é o que você faz e você diz assim, nossa, é o que eu amo, né? Com a sua profissão. Exato. Então, eu não sentia isso, né? Com a minha formação. Mas aí eu encontrei dentro disso tudo... eu trouxe conceitos da minha formação para dentro das minhas estratégias. Igual eu penso muito na sustentabilidade. Eu tenho muitos conceitos internos e práticas internas que eu aprendi dentro do meu curso da forma como eu olho e como eu manuseio as minhas estratégias. Não ficou de todo desperdiçado. Mas os conhecimentos, na verdade, eles se somam, né? Nada que a gente vive na nossa vida... Uma professora me falou isso quando eu estava na faculdade, no início da faculdade, sei lá, uns 20 anos atrás. Eu falei, pra que a gente está estudando isso, professor? Eu não vou usar isso nunca. Você pode ter certeza que em algum momento da sua vida você vai utilizar. Todo conhecimento, em algum momento ele vai se linkando com outros e você não sabe a potência que isso dá. E é verdade. Hoje, eu como nutricionista, eu juntei coach, desenvolvimento pessoal, nutrição, várias outras áreas de saúde para ser a nutricionista que eu sou hoje. Para entender o ser humano, porque igual você acabou de trazer pra gente. A gente passa por uns desafios e autoconhecimento e isso acaba ajudando outras pessoas, né? E se torna parte de quem a gente é. Sim. E outras pessoas acabam sendo também, né? Ajudadas com esse conhecimento. Sim, impactadas, né? Não tem como a gente não ser impactado. E aí é algo que até... algo que eu penso assim, sobre a formação da nossa identidade, de quem nós somos, né? Que é justamente isso, são as nossas experiências, as nossas bagagens. O autoconhecimento nos ajuda a descobrir a identidade. Mas o que é essa identidade? É uma pergunta que eu ia te fazer. Já que você fez a pergunta, então agora você mesmo se responda. Eu mesmo perguntando. Então, gente, identidade parece quase que um... Então conta pra gente o que é. Como que a gente descobre essa identidade? Pra mim, a identidade, ela descobre olhando pra dentro. Sempre é olhando pra dentro. Trazendo esse olhar de reflexão. Né? E a partir disso, como eu olho para dentro, como eu consigo me analisar? Existem ferramentas, claro. Quem nos ajuda a olhar para dentro? Um terapeuta nos ajuda a olhar para dentro? Ótimo. Então, a terapia é uma forma de você fortalecer e descobrir sua identidade. Né? Um analista de temperamentos, por exemplo, é alguém que vai te ajudar a olhar para dentro? Então, contrate um analista de temperamentos, né? Então, todos os profissionais, pessoas que te fazem olhar para dentro. Quando a gente está num relacionamento, marido e mulher, né? A pessoa te fala assim, olha, te dá um feedback. Olha, Shirley, eu acho que você está sendo orgulhosa. Isso é um olhar para dentro, é um convite para olhar para dentro. A gente tem duas formas, ficar ofendido ou olhar para dentro. Então, assim, quando alguém me dá um feedback... Isso, né? Exato. Será que eu estou sendo orgulhosa mesmo? Eu posso dar o benefício da dúvida, ao invés de falar, não, eu não sou orgulhosa. Isso já é um traço de orgulho. O fato de não aceitar o feedback ou a crítica de alguém já é um fator de orgulho. Mas isso é muito negativo, porque eu posso me ofender ou eu posso refletir. E quando eu reflito, eu olho para dentro. Então, todo feedback, uma crítica, mas Elaine, mas eu recebi isso de uma forma, não importa a forma. Eu preciso entender o seguinte, eu tenho que separar, né? Se eu sei quem eu sou, aí é um caminho, uma construção, né? Mas se eu sei quem eu sou, eu quero pelo menos descobrir quem eu sou, eu vou estar atento ao que as pessoas dizem ao meu respeito. Mesmo que elas falam de uma maneira errada e não adequada. Eu posso me ofender ou eu posso aprender. Eu prefiro aprender.
Porque a ofensa, ela vai me manter cativa ao vitimismo. O aprendizado, ele vai me levar ao altruísmo, né? À autenticidade, ao crescimento pessoal. Então, eu olho para dentro e falo assim, eu não permito ser ofendida. Eu até posso pensar, mas eu não vou deixar que aquilo entre no meu coração. E isso é um exercício. Não ser ofendido é um exercício. E é extremamente necessário não estar na posição de ofensa para que a gente possa construir a nossa identidade. Porque o ofendido, ele... O que é uma mente de uma pessoa ofendida? É uma pessoa que ela cria mecanismos de defesas. Porque pessoas feridas ferem, mas elas também criam um mecanismo de defesas para que elas não sejam mais machucadas. Então, a partir muito disso... Inconsciente muito isso, inconsciente. Né? Então, eu crio um mecanismo de defesa, eu afasto as pessoas, eu não consigo me olhar para dentro. Porque eu estou sempre com o olhar fora. Porque o que a Shirley vai falar? Não, então eu vou ficar já com o mecanismo de defesa. O que fulano vai falar? Não, vou fazer o mecanismo de defesa. Então, menos eu me conheço. Agora, quanto mais vulnerável eu me torno, quanto mais eu olho para dentro, mais eu permito também que pessoas possam ter acessos a mim, mas são acessos que depois eu começo a ter consciência de também colocar limites. Não é porque eu te dei acesso que significa que eu estou dando permissão para que você me ofenda, ou para que você me machuque, ou para que você me desrespeite. Eu estou dando acesso para que você me conheça, para que a gente possa crescer juntas, trocar, eu pegar o que há de melhor da Shirley. E que você possa trazer o que há de melhor, pegar o que há de melhor em mim. Sempre até uma troca, né? Uma troca. E até o seu pior vai trazer o meu melhor. Quando eu estou num processo de construção da minha identidade. Sim. Por quê? Porque quando, por exemplo, Elaine, se você me ofende de alguma forma, ou você, sei lá, foi grossa, rude comigo, a minha forma de... Eu vou dar uma patada nela. Eu falo assim, não, eu tenho que ser maior que isso. Porque é mais sobre o outro do que sobre a gente, Isso. né? Você não sabe qual é a história do outro, como ele o que ele tá passando, né? Como é que ele tá, essa questão de todo o mecanismo, dessa falta de conhecimento da sua identidade. E aí vocês podem estar até se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com nutrição? Tudo, gente. Quantas vezes eu atendendo pessoas ao longo desses 14 anos, por que a pessoa engordou? Pode ser um mecanismo de defesa. Sim. Para se livrar de uma história, de alguma dor. Sim. E por isso a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Exatamente. Porque eu preciso do analista, eu preciso do terapeuta, eu preciso do psicólogo, eu preciso do endocrinologista, do ginecologista, para que cada um, dentro do seu olhar, consiga fazer esse resgate. E aí isso vai reverberar lá no emagrecimento, vai reverberar na doença autoimune. Porque todas essas doenças, o nosso corpo ele adoece quando a gente começa a colocar para dentro algumas coisas que não estão fazendo bem. E não é só a toxicidade do alimento, dos industrializados. Boa. As emoções tóxicas têm um impacto, e muito. Vocês não têm noção quanto tem impacto. Em outros episódios a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas, só para fazer esse adendo aí dentro disso que você está falando, né? Tem total sentido, não tem? Total sentido. Como eu me enxergo, como eu me olho, vai ser a forma como eu vou me posicionar e me movimentar no mundo. Como eu me posiciono? Se eu me posiciono com uma pessoa com sobrepeso, não, peraí, eu preciso olhar para dentro. Por que eu estou comendo de uma forma descontrolada? Qual a emoção que tá me desencadeando isso? Aí existem os profissionais, existe a equipe multidisciplinar, mas é o olhar para dentro. Agora, vamos lá, uma pessoa que está acima do peso, que não está conectada com a sua essência, com a sua identidade, ela pode criar um mecanismo de defesa e aí ela vai construir uma mentira. Paulo Vieira, ele fala no livro dele, O Poder da Ação, sobre as mentirinhas que costumamos nos contar de uma forma de se auto-sabotar. Então, eu vou pegar e vou falar assim, mas é bom como é que se fala? Às vezes o pessoal fala assim, excesso de gostosura, né? Isso aqui é excesso de gostosura, isso aqui... Não, isso é excesso de descontrole emocional, entendeu? E isso não é... Todo excesso esconde uma falta. É uma coisa que eu aprendi. Exato. E não é... E aí você vai falar, nossa, você está me ofendendo. Sai da cadeira da ofensa. É isso que eu estou falando. Você fala assim, ela tem razão. Ela tem razão.
Ai, tem um vídeo sensacional que eu vi um ator famoso falando justamente, ele falava essas coisas. Até o momento dele ter uma parada cardíaca, porque em algum momento a conta chega. E ele se vê dentro da UTI e fala, o que eu fiz da minha vida? E o que eu vou fazer daqui pra frente? Exato. Você hoje não tem filho, mas uma pergunta que eu sempre faço para as minhas pacientes. Você faria qualquer coisa pelo seu filho? A resposta é sim. Então, por que você não vive e cuida da sua saúde pelos seus filhos? Você vai esperar adoecer? Perfeito. Eu sei que é forte. Mas, às vezes, a gente precisa ouvir algumas coisas que têm um impacto dentro da gente para que a gente olhe para aquela realidade de uma outra maneira. Então, você não quer ver seus filhos crescer? Você quer brincar, você quer viajar, você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro. Mas como que você vai chegar até lá? Exatamente. E saber sobre a nossa identidade, ela dá poder sobre duas coisas, né? Eu não me ofendo com a verdade e nem com a mentira. Então, assim, se você falar, Elaine, você é mentirosa. Se eu sei que eu sou honesta... Você vai se ofender. Ok. Eu posso, talvez, questionar. É diferente de... Eu vou debater, eu vou discutir. Você me chamou de mentirosa. Eu sei que eu não sou mentirosa. Agora, eu poderia perguntar assim, mas por que você acha que eu sou mentirosa? Porque, às vezes, é uma falta de... Foi um ruído de uma comunicação. Um erro de comunicação, exatamente. E aí, eu, por não estar ofendida, eu passo a estar sobre o governo dessa emoção e tentar conduzir. E falar assim, tá, mas por que você acha que eu sou mentirosa? Porque naquele dia... E talvez era um desentendimento. Não, deixa eu te explicar. Entendi. Pronto. Entendeu? Pronto. Agora não. Aí carrega pra dentro de si, fica magoada, aí aciona cortisol, aciona insulina. Um monte faz de uma coisa. bagunça dentro do nosso organismo. Por causa... E o outro, nem lembrou que falou sobre isso. Isso. Tá tudo bem, a vida segue. E você tá lá, remoendo, se envenenando todos os dias. Exatamente, se envenenando e achando que aquilo ali um dia vai atingir a outra pessoa, mas é assim mesmo. E ao mesmo tempo que eu também não vou me ofender com a verdade. Como eu falei assim, tá acima do peso. Tá gordinha. Tá me chamando de... Você tá. Se você tá. Gente, eu também sou gorda. Então, você tá muito magra. Então tá bom, tô muito magra. Teve uma época que eu fiquei, principalmente após o divórcio e tal, nossa, eu emagreci tanto, e eu já tenho um biotipo magro. Então, assim, 5 quilos a menos pra mim, eu fico com um aspecto muito doente. E aí as pessoas falando assim, nossa, mas você tá muito magra, você tá muito magra. Eu falava, o quê? Eu tava. Eu sabia que aquilo ali era porque eu não estava comendo, eu estava passando por ansiedade, tristeza, tira apetite. Porque um relacionamento é um luto. É um luto. Né? Então, assim, mas eu estava bem consciente da fase que eu estava passando. Gente, eu não tô na melhor fase, a fase que todo mundo me elogia, que eu tô bonita e tal. Não acabei de casar. Eu acabei de terminar um casamento. Não é o momento de celebrar, é o meu momento de chorar. E para o meu momento de choro, de reflexão, o meu físico afeta. Então, as pessoas falam, nossa, mas você estava muito magra. Sim. Né? Elaine, às vezes você foi grossa. Fui. Como é que eu posso melhorar, então? Ou então, eu fui grossa em quê? Porque, às vezes, a pessoa tá tão machucada que, às vezes, a forma como a gente fala, a pessoa pode entender isso. Mas eu vou falar, não, o problema é da pessoa. Não é problema da pessoa. Será que eu posso, talvez, melhorar um pouquinho a minha fala? Né? E é algo muito difícil. Que entra muito do que a gente estava conversando até antes de começar a gravar, né? Eu estava falando, não, às vezes a minha fala é muito... parecendo, tá brigando. Parecendo que eu tô brigando ali. E para mim é um desafio. Tentar trazer uma fala um pouco mais amável, um pouco mais amigável dentro das relações interpessoais, para mim é um desafio. Né? Ainda mais estando no marketing, que tem que lidar com diversas pessoas e ajudá-las a comunicar algo que nem a pessoa... Sabe. Eu falo por mim, tá? Porque quando eu comecei a trabalhar com a equipe de marketing, gente, mas como é que eu vou falar isso? Mas eu não quero falar isso, não é assim. E aí você entender, né, tirar da cabeça, transformar numa ideia, num branding e tal, enfim, dá o trabalho. Em toda uma narrativa, né? E quando a gente está nesse posicionamento, acaba que às vezes a gente precisa também ser mais firme. Só que eu posso ser firme ao passo que eu não machuque, né? Então, assim, eu posso ter como é que a gente fala, o temperamento, ele tempera, né? Quando a gente não se conhece, a gente fica destemperado, a gente fica desequilibrado. Então, por que eu vou precisar conhecer o meu temperamento? Para temperar
temperar, Ah, para isso é bom. equilibrar. E o né? que tem a ver dentro desse contexto? Você já falou que você olhou para dentro, viu a importância dessa identidade, chegou no Marte. Como é que veio essa questão dos temperamentos? Então, os temperamentos, ele veio para mim através da Fernanda Boaventura, né? Que até fiz aqui o método MFB aqui, essa canequinha de lá também, da análise dos temperamentos. E ela começou a trabalhar, só compartilhar o conhecimento que ela tinha de estudo próprio. Ela estudava para ela sobre temperamentos. E aí ela começou a falar sobre temperamentos nas redes sociais, ela viu que as pessoas começaram a se interessar e a perguntar muito, e ela começou a falar mais, e as pessoas começaram a perguntar mais, e aí ficou um avalanche. E hoje ela aí tá com uma agenda até o final do ano, né, em vários lugares do mundo. E começou né? aqui em Brasília. E começou aqui em Brasília. Então, e eu era, né, discipulada por ela. Na Sara Nossa Terra, na igreja, nós temos o processo de liderança e discipulados, então nós somos discipulados. E ela era minha líder, minha mentora. E então ela trouxe para mim, ela falou: Elaine, sobre os temperamentos, eu comecei a estudar, comecei a ter contato com ela. E isso começou a mudar a minha vida. Por que mudou a minha vida através do temperamento? Porque a partir disso eu comecei a entender porque as pessoas elas eram diferentes. E através disso me deu uma visão muito mais de compaixão, porque eu entendo que as pessoas elas são diferentes, e eu entendo até por que elas são diferentes, porque existe o fator do temperamento. Quais são esses temperamentos? Como é que é? São 4. São 4. E aí, por ser aluna do método MFB, eu vou da linha que a gente só tem um temperamento. E é um pensamento meu muito polarizado, porque a maioria das pessoas vão falar que a gente tem 2 temperamentos, mas na verdade nós temos aportes, que é o que dá a diferença entre os temperamentos. E aí a gente entra também na personalidades, que eu vou falar rapidamente. Que tem tudo a ver com identidade, né? Tem totalmente. A gente, quando eu comecei, né, que eu fiz lá, sei lá, 2015, 2016, sobre coaching, o primeiro teste que eu fiz foi o DISC, acho que é muito falado nesses cursos. Sim. Gente, se entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, e você equilibrar isso, nossa. É muito difícil. É difícil, e também fez eu mudar muito o como eu me tratar e como eu tratar as pessoas. Isso. Porque é exatamente isso que você falou. Tá, ele é perfil I, ele é perfil isso, aquele outro, tudo bem, é assim do perfil dele, e eu sou assim, eu preciso diminuir um pouco. Porque a gente tem um que é um pouquinho mais forte, que é da essência, eu acho que de cada um, você pode falar muito mais sobre isso. Mas a gente tem que estar atento que ninguém, nesse caso, todos nós temos essas nuances. Sim. E basta a gente equilibrar para que a gente consiga. Eu com você, como é que 2 coléricas, que vocês vão entender já que aqui pode dar certo? Que são 2 personalidades muito fortes. Sim. Né? É forte. Então deixa você explicar aí um pouquinho sobre. E mas é exatamente. Gente, quando a gente se conhece, meu Deus. E isso é o primeiro passo. Para começar a dar bem com o outro, é eu me entender. Então, assim, eu descobri o meu temperamento, eu entrei numa crise, porque eu achava que era sanguínea. Eu sempre fui muito brincalhona, extrovertida. E aí, fazendo o lançamento e trabalhando muito de perto com a Fernanda, e ela já me liderando, e a gente conversando. Ela, Elaine, mas isso aqui é muito do perfil, muito do colérico. Você tem certeza mesmo e tal? Ela sempre trouxe mais uma reflexão. Chegou, você é colérica, você aceita porque eu sou analista e pronto. Não. Não impôs, né? Não impôs. Ela fez você se perceber. Se perceber. Trazendo pontos de dúvida, mas isso aqui não tá muito, né? E eu, não, mas isso aqui é porque meu pai é colérico, eu peguei coisa do meu pai. Entendeu? Isso aqui não é meu, não. Isso aqui é aprendizado. Isso aqui foi aprendido. E eu não queria de jeito nenhum. Foi moldada. Fui moldada por um colérico. Por isso que eu sou uma sanguínea com jeito colérica. Por isso que eu sou sanguínea / colérica. E aí eu fui entrando realmente nessa busca do autoconhecimento, de olhar para dentro. Né? Porque eu estava muito ofendida. Eu tinha muitas dores de pessoas que eram coléricas, que passaram pela minha vida, que foram muito rudes, que foram muito inflexíveis, muito duros, bem típico do temperamento, né? Mas pessoas que não estavam temperadas, né? Porque o colérico, eu vou falar rapidamente, resumidamente, os pontos fortes, né? De cada um dos temperamentos. E aí eu falava, não, eu não posso ser
exatamente o temperamento, como essas pessoas foram comigo. Eu não aceito ser essa pessoa, né? Então, mas eu tive que olhar para dentro e falar assim, não, mas até que eu também tenho um pouco disso mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo bem do quê? Ah, tá tudo bem, se aceita. Não. Não é tudo bem para se aceitar. Tá tudo bem que eu sou um ser humano que precisa evoluir. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu vou melhorar. Né? Tá tudo bem de... eu não gosto da frase, tá? Eu já vou falar aqui para vocês. Se aceite como você é. Isso é um veneno. Não aceita você como você é. Não aceita você como você é. Ah, se aceita. Não se aceite. Todos os dias você tem que se melhorar. Uma coisa é você se amar. É diferente. Se ame como você é, mas não permaneça como você está. Porque se eu me amo, eu vou melhorar. Eu preciso crescer. Eu me alimento mal. Aceita que você alimenta mal. Realmente eu me alimento mal. Realmente eu não me priorizo. Por que eu tô acima do peso? Estou acima do peso porque eu tenho um problema emocional que eu preciso resolver. Eu preciso ter disciplina. Eu tenho comportamentos que me levam a esses resultados. Como é que eu posso mudar? Me mudar. Para ter um novo resultado. Um novo resultado. Né? Meu relacionamento tá bom. Não está bom. Meu relacionamento precisa melhorar. Eu vou olhar para o meu relacionamento. Eu preciso parar de fugir do meu relacionamento, tendo mais e mais trabalhos, para eu não olhar para dentro da minha casa, para eu não olhar para os meus filhos, para eu não olhar para o meu marido, para eu não olhar para mim. Preciso parar com isso. Não, eu vou olhar para dentro. Só que por isso que muitas pessoas, eu falo que é uma geração de sem identidade, órfãos de identidade, pessoas têm crise com isso, por quê? Por conta dessas frases. Ah, se aceita como você é, porque existe, a gente não tem que se enquadrar em um padrão, e a gente vai se desconstruindo, e quais são as referências? E aí você fica sem referência nenhuma, não tem referência. Perdido. Pronto. Eu acho que é pior. E sem identidade. Sem identidade. Entendeu? E aí a gente tem uma geração sem identidade. E aí, quando você tem uma identidade firmada, a pessoa fala, nossa, essa pessoa, olha como essa pessoa é enrijecida, essa pessoa... Não, sou uma pessoa firme porque eu sei quem eu sou. Entendeu? E a minha firmeza, ela também tem uma flexibilidade. Eu sou firme até um certo ponto. Sim. Né? Mas eu tenho como é que se diz? Uma convicção. Né? E não vai dar pra gente agradar todo mundo o tempo todo, gente. Se você tá tentando fazer isso, cuidado. Querer agradar todo mundo o tempo todo te desgasta, sabe? Tira você do seu conhecimento, te gera uma série de doenças. Então, cuidado de querer ter reconhecimento, né? Que aí a gente vai para uma questão de valores, né? De querer ser, né, o queridinho de todo mundo. Porque o ser humano, ele precisa fazer parte de uma comunidade. Nós somos seres sociáveis. Então, qual é a sua comunidade, né? Qual é os seus pontos fortes, os seus pontos de melhorias. E isso, hoje eu tô com 46 anos que eu tô gravando esse podcast. Você pode estar ouvindo ele daqui a alguns anos. Então, se eu olho para um ano atrás, gente, eu já mudei assim, meu Deus. Muita. E que bom, né? Que a gente vai ficando cada vez melhor. Igual o vinho, vai ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. E isso é legal, porque, por exemplo, quando a gente fala que a gente amadurece, nós não somos só temperamento, e quando eu falo que eu mudo, você falou, eu mudei. E é por isso que é difícil, às vezes, as pessoas identificarem o temperamento delas. Por quê? Porque o temperamento, a gente nasce e morre com ele. Ele é mineral. A nossa personalidade, ela é orgânica. Ela vai mudando de tempos em tempos. Ela tem essa mobilidade. Então, hoje, quem eu olho é a personalidade. Mas o temperamento é a raiz. Então, assim, a gente fazendo analogia com uma árvore, né? Então, a gente tem a árvore, temos a copa, que são as folhas. Basicamente, a gente olha para alguém, a gente identifica a personalidade, que é o que está mais ali aflorado, tá mais aparente. Então, você vai ver, às vezes, um melancólico rindo ali. Ah, é sanguíneo. Fazendo um monte de piada, só pode ser sanguíneo. E é um melancólico. Né? E aí nós temos o caule. O caule, ele é a nosso caráter, que é o que nos dá estrutura diante da vida, né? E embaixo nós temos as raízes, que é o nosso temperamento. Então, temperamento você só tem um, e nós nascemos e morremos com ele. Então, temos 4 temperamentos, que é o colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Né? Desses, nós temos, né, os eixos quentes e os frios. Né? Dentro dos eixos quentes, nós temos o colérico e o sanguíneo, que são os extrovertidos, né? Que é o que gera as emoções para fora, e tem a necessidade da fala, de se comunicar com as outras pessoas, de se relacionar. E no eixo frio, nós temos ali os fleumáticos e os melancólicos, que já são os mais retraídos, introspectivos. E aí, dentro disso, nós temos também os aportes, o quente e o úmido.
Então, nós temos o úmido, que ele gera uma certa flexibilidade, ele traz, digamos, esse fator de umidade, que é muito comum no temperamento do sanguíneo. Né? Ele esquece muito rápido as coisas, porque ele é úmido, ele não retém as coisas. Né? O seco, o colérico e o melancólico já tem uma tendência de reter mais. Né? Então, por isso que eles são secos. Mas eu tenho um colérico úmido também, que aí são os aportes. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu sou colérico sanguíneo, ou eu sou um colérico fleumático meio complicado, né? Mas ele acha que tem outro temperamento, mas na verdade são os aportes, né? São esses aportes que geram essa diferenciação. Por isso que eu vou ter um fleumático diferente de outro fleumático. Porque eu posso ter um fleumático com aporte seco, eu posso ter um fleumático com aporte úmido, né? E isso gera uma diferenciação. Além do mais, as nossas experiências e vivências também vai fazer com que sejamos diferentes. Apesar de sermos duas coléricas, somos completamente diferentes. Sim. Nós vamos ter algumas vontades muito similares de crescer, de controle, de desejar a organização, de ser determinada, de ser teimosa, muitas vezes cabeça dura. E aí a gente vai colocando várias coisas. Mas ao passo que também somos, né, líderes, somos pessoas amáveis, generosas, que quer ver o bem coletivo. Exato. Né? E aí justamente... Olha, gente, que sensacional isso, a gente se conhecer. Total. Muito. E conhecer o outro, né? Porque você vai entender o outro e não vai ficar magoado. Você falou o colérico, né? Tem intenção de reter. Para se vingar. Para se vingar. Ele espera lá o momento certo para se vingar. Que é diferente do melancólico, né? Porque o melancólico, ele guarda... É porque ele remoe, ele é sensível, né? Tudo ele sente. Então, o melancólico, ele vai guardar. Mas a guarda dele é para ficar ali sentindo, processando aquilo lá. Ele revive aquilo ali várias vezes. O colérico, ele guarda e fala assim, pera, a sua hora vai chegar. Como é que fala? A batata tá assando. A sua batata tá assando. Espera aí que eu tô só guardando. Tá assando, tá queimando. Exatamente. E o colérico, ele tende até essa questão da vingança, né? E isso me ajudou muito, porque a partir do momento que eu descobri o meu temperamento, eu comecei a entender por que eu sentia ou agia ou tinha algumas motivações internas. E eu comecei a entender outras pessoas. Então, eu vejo um colérico muito... tá com a cabeça esquentada. É colérico. Isso aí não é comigo. Não é pessoal. É sobre ele. Entendeu? E aproveitando esse gancho, como que isso impacta... A falta desse conhecimento impacta na vida pessoal e profissional das pessoas? Eu já vou pegar os dois ganchos logo. Então, olha, tem alguns psicanalistas, psiquiatras, até psicólogos, eles têm trazido dentro da sua própria clínica de uma forma mais, digamos que informal, porque, né, não tem um reconhecimento acadêmico sobre os temperamentos, que é uma ciência simbólica, né? Mas que ela gerou transformação na vida de outras pessoas. Então, como é que eu vou invalidar algo que tem gerado, que tem resultado? Mas o Ítalo Marcilli mesmo, que foi um grande percussor aqui. 7 camadas. 7? 14 agora. 12 camadas. A gente segue muita gente, segue tanta coisa. 12 camadas, mas ele fala... É sensacional. Aprendi muita coisa com ele. E ele foi uma das pessoas que começou a trazer. Coragem de dar, né? Ele é psiquiatra. E ele trouxe ali muita formação. Isso. Hater em cima. E ele tem muito posicionamento de pessoas que são hater na área da saúde, que falam, como é que você fala sobre temperamentos, clinicamente falando, assim. Mas porque ele entendeu essa falta de conhecimento, por exemplo, dos temperamentos, como é que isso afetava, inclusive, até na forma de diagnosticar o paciente. Por exemplo, o sanguíneo, ele é muito disperso, porque ele é úmido. Ele tem esse aporte de umidade e o elemento que o representa, né, Hipócrates, o filósofo que trouxe essa teoria há mais de 2000 anos atrás, ele fez essa relação também com os elementos da Terra. Então, o sanguíneo, ele é representado pelo ar. E o ar, ele se dispersa. Ele se dissipa, ele se dispersa. E ele tem esse fator úmido. Então, ele não retém muita coisa. Ele está pegando uma coisa, daqui a pouco ele está pegando TDAH. Pronto. Remédio TDAH. Pronto. Todo mundo. Então, o sanguíneo, ele era um sanguíneo.
Não tem TDAH. Ah, tem sanguíneo com TDAH? Tem. Mas tem um melancólico com TDAH? Tem um colérico com TDAH? Mas todo sanguíneo era TDAH. E não tinha. Ele só era sanguíneo. Então, o que ele precisava? De um plano de ação. Diagnóstico errado. Sendo errado por aí. Exatamente. E às vezes a pessoa, ele viu isso. até já puxando um gancho para nutrição, porque eu sempre vou fazer isso, afinal estamos no canal do Pérolas da Nutri. Claro. Neuroinflamação. A pessoa está toda inflamada, com tudo desregulado, e aí, diagnóstico TDAH, quando na verdade era para resolver o intestino. Sim. E aqui, ó, resolver a inflamação do sistema nervoso. E por exemplo, trazendo até para a parte da nutrição, um sanguíneo, como é que eu vou lidar com o sanguíneo? Se você dá um plano alimentar para ele e pronto, vai, às vezes ele vai ter dificuldade. Porque qual é a fraqueza do sanguíneo? Constância. Ele é inconstante. Ele tem essa dificuldade de ser constante. Então, possivelmente, ele vai precisar ali isso me ajuda muito no atendimento. Se eu pego um colérico, é objetivo, é prático, é resumo, não me vem com um monte de material, não. Vai lá. E aí, quando eu entendi isso, o meu atendimento, gente, mudou completamente. E ele gosta de ser desafiado. Exatamente. Aí você desafia um melancólico, um reumático, já era. Nunca mais ele volta. Exato. Ele não se identifica, né? Exatamente, não identifica. O colérico, ele ama os desafios. Fala, não vai fazer, não. Ah, vou. Nem que seja só para desafiar a Nutri. Exatamente. Vou só para te mostrar que eu sou capaz. Eu vou voltar aqui. E eu paro a hora que eu quiser. Exatamente. Isso não é um vício. Eu paro a hora que eu quiser. Eu tenho controle. Então, assim, a falta de conhecimento das pessoas fazem com que elas possam ter um diagnóstico, por exemplo, como esse. E ela ficar se perguntando, nossa, mas eu acho que eu tenho um problema. Eu acho que eu tenho um TDAH. Não, você só é uma pessoa que é sanguínea, você tem um aporte úmido e por essa umidade você se dispersa com facilidade. Você precisa ter um checklist. Você vai precisar ter planos de ações. Uma agenda mais organizada. Exatamente. Provavelmente colar com um colérico ou um melancólico, entendeu? Para que te ajude a ter essa rotina de maior organização. E aí, já, por exemplo, colérico. Colérico, às vezes, já foi considerado como aquela borderline, que tem duas personalidades, né? Com duas personalidades, muitas vezes a pessoa, porque é manipulador. Parece... Não, mas a verdade porque o colérico, ele, por ser muito líder, às vezes ele parece que é uma pessoa aqui, ele pode parecer ser outra pessoa lá. Mas ele se molda conforme, ele se molda conforme porque ele precisa influenciar. E aí você fala, nossa, borderline. A pessoa tem dupla personalidade. Não, é um colérico que está ali em movimento, né? Porque ele precisa, ele tem essas nuances, né? Perfeito. E a gente tem o melancólico que às vezes vai falar, não, ele é depressivo, né? Nossa, essa pessoa tem depressão. Não, ele tem um temperamento melancólico. Então, e se o melancólico, ele não sabe que ele é melancólico, ele vai olhar um sanguíneo e vai falar assim, nossa, eu queria ser como essa pessoa. Por que eu não sou tão legal e divertida como essa pessoa? E ele começa a se comparar. Sendo que se ele entendesse que ele é único e que ele nasceu com um temperamento melancólico, ele deixaria de se comparar e falaria assim, nossa, as pessoas precisam de mim, porque eu sou estrutura, eu sou terra. Porque todo mundo precisa de um melancólico. Porque o melancólico, ele é o que retém. E aonde que as raízes e os frutos são gerados? É na terra, não é no ar. Então, você está querendo ser ar, sendo que tudo para existir precisa... A vida, para existir, precisa de uma estrutura. E a estrutura está no melancólico. Você pararia de olhar você com esse ar de pesar, eu olharia com mais amor. Fala, nossa, que massa, eu sou um melancólico. Mas eu tenho que dominar o meu pessimismo. Eu tenho que ser um pouco mais altruísta. Eu preciso aprender com o sanguíneo. Ao passo que o sanguíneo vai olhar para o melancólico e vai falar, nossa, ele é tão organizado, olha a minha agenda, olha a minha casa, olha a minha bagunça. E ao invés de você se comparar, falar assim, eu sou sanguíneo. Eu, por ser sanguíneo, eu entendo que sou sanguínea, eu sei que eu tenho dificuldade de organização. Eu vou colar no melancólico. Vai complementar com outra personalidade. Isso, me ajuda. Se comparar. Pronto. Ajuda muito. Me ajuda. Então, e o colérico da mesma forma. O colérico, ele pode aprender com a leveza, por exemplo, do sanguíneo, né? O alimento do colérico é? E o problema do colérico é a ira. Fogo. E o elemento que o representa é o fogo, justamente porque o fogo, ele tem dois lados. Ele aquece ou ele queima. Então, o colérico, ele aquece as pessoas quando ele é temperado.
né? Então, quando a gente está falando de temperamento, a gente está falando de tempero, né? Uhum. Então, a gente tempera. Como é que eu vou temperar isso? Aquecendo as pessoas e não queimando as pessoas. Sendo luz na vida das pessoas. Através da minha liderança, através do meu posicionamento, eu vou mostrar o caminho para as pessoas, eu vou direcionar. E não vou ser um generalzinho dando ordem, achando que todo mundo é meu soldadinho, que precisa obedecer e bater continência. E acaba que é uma pessoa assim, é uma pessoa que tem um controle, ela quer controlar tudo, ela sofre muito também, porque a gente não tem controle de tudo. Exato. Olha, pra você ver, né, que a mesma qualidade pode se tornar um peso Isso. a depender do foco que você dá pra ela. Exato. Não é? Quando você não olha para dentro. Quando você não está olhando para dentro, isso gera esse problema. E o fleumático, né? E o fleumático, E eu ia perguntar. faltou o fleumático. E aí, o fleumático, o que representa é a água. A água, ela se molda, né? Então, assim, o fleumático, ele tem a facilidade muito grande de se moldar aos ambientes e às pessoas. Ele é extremamente influenciável, que é algo que ele precisa trabalhar dentro de si. Eu preciso ser mais firme, eu preciso ter mais posicionamento, eu preciso ter mais voz. Porque senão ele só é conduzido. Aí chega um melancólico, conduz ele, todo mundo conduz. E ele é quem? Ele perde e fica sem identidade, apático, sendo guiado pela vida. E não, o fleumático, ele precisa sair da passividade. Ele precisa usar a força e a potência, por exemplo, de um colérico. O fleumático precisa ter um colérico por perto, né? Assim como o sanguíneo, o melancólico precisa de ter um sanguíneo ali também por perto, né? Trazer a alegria para o pessimismo do melancólico. O fleumático precisa desse movimento e força do colérico, né? E aí, essa água, ela se modula com o tempo. E qual o problema do fleumático? A preguiça. Ele precisa vencer a preguiça, né? Hoje não, depois eu faço. Porque eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui quietinho. Deixa eu ficar na minha, nessa passividade. Essa passividade que faz com que você não tenha voz. Essa passividade que faz que você não seja protagonista. Essa passividade que faz que você fique o tempo inteiro nos bastidores. Essa passividade que faz com que você não tenha voz e identidade. E aí você vê todo mundo realizando coisas e você fica a mercê. Mas por quê? Porque você está na cadeira ali da passividade. Então, você vai precisar se posicionar. Mas quando você se posiciona, você vai ter conflitos. E aí você escolhe aonde você quer. Se você quiser ser protagonista, você vai precisar lidar com os conflitos que você tanto foge. Entendi. Já aproveitando que você falou, como que eu domino os meus temperamentos? O que eu busco? A partir de que a gente conhece os temperamentos, eu sei o meu temperamento, então eu já preciso de um analista. Preciso de um analista? Porque tem os testes da internet, né? Inclusive, geralmente dá 2 perfis. Colérico sanguíneo, igual você falou, colérico fleumático, enfim. Como que eu tenho contato com esse conhecimento? Como é que eu busco isso? Tenho certeza que quem está aqui assistindo a gente ficou, eu sou o quê? Como é que faz o teste para eu saber qual é o temperamento? Segue a Elaine lá no perfil dela, você fala sobre isso no seu perfil? Não, mas eu vou indicar. No caso, assim, claro, que eu vou... Gente, vou indicar esse livro, até o da Shirley, que a Shirley que trouxe. Você se identificou, foi no livro ou foi antes? Como é que foi que você descobriu seu temperamento? Na verdade, assistindo uma live da Fernanda, eu achava que eu era sanguínea. Eu falei, mas assim, não sou tão sanguínea não, porque eu sou muito dura às vezes. Aí eu descobri que eu sou colérica, de verdade mesmo, na essência. Mas que eu fui moldada porque eu feria muito as pessoas. No disco era o alto dele, assim, altíssimo. Então dominante, eu fui total, dominante total. E eu percebia que eu machucava muitas pessoas, né? Porque, tipo, é assim, não aceito nada. E eu fui me moldando. E aí eu fui buscando esse conhecimento. Cheguei na Fernanda através de você. Sim. E aí o livro veio só pra, tipo, fechar as chaves, né? As chaves. Mas, então, esse livro aqui, ele tá falando até sobre... ele fala do teste, na verdade, ele tem, mas uma das formas eu vou deixar aqui né, Fernanda Boaventura, para que vocês possam procurar aí também no YouTube, tem muito conteúdo dela. Tem bastante. Inclusive, tem um dos vídeos dela que ela fala sobre como você descobrir seu temperamento sem testes. Mas isso, eu assisti esse. Esse, né? Que aí começou a abrir minha cabeça um pouquinho. Eu falei, eu sabia, alguma coisa errada. Porque o teste por que o teste ele não é bom? Porque a gente olha para a personalidade. Então, assim, se hoje você olhar para quem você é, dependendo, você vai responder por quem você é hoje.
Mas isso não reflete o seu temperamento, que são suas raízes. Então, a gente tem que olhar para a nossa infância. Então, dentro da infância, eu tenho que olhar para trás, a minha infância, como eu era, que eu sou puro temperamento ali, né? E ao passo para eu descobrir meu temperamento. Porque na vida adulta, o melancólico, ele pode, hoje ser uma pessoa super extrovertida. Até um apresentador de TV, por exemplo. Aí ele fala, não, eu sou sanguíneo. Eu converso com pessoas, eu sou isso, eu quero. Mas e as vontades internas? E as motivações? Tem como você descobrir através desses conhecimentos, você se analisar, se você entender como você era criança, entendendo como se comporta esses temperamentos, e você conseguindo ter essa autoanálise, você não precisa de análise nenhum, você mesmo chegou ao seu... E foi o que fez sentido para você, ok. Mas tem pessoas que ainda têm uma certa dificuldade. E aí, se para você, depois desses conhecimentos, mesmo lendo, você ainda tem dúvida, é importante você buscar um analista. Porque dentro da análise de temperamento, eu vou fazer perguntas que vai levar as motivações e as vontades internas. Né? E aí, a partir daquilo, eu vou entender, não, esse aqui é o seu temperamento e não a sua personalidade. Que é, né, conforme a fase que você está na vida, ela pode mudar bastante. Ela muda, total. E ela deve mudar, porque significa que a gente está em mudança e crescimento, entendeu? Basicamente assim. Show de bola. E, Elaine, pra gente ir finalizando esse bate-papo que está muito gostoso, nós não pode ser tudo num podcast só. Sim. Qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que tiveram contato desse conteúdo, uma mensagem final, tivesse assim, um outdoor? Não se compare. Você é única. Olhe para dentro de si, não se compare. Seja uma pessoa que não é escrava da ofensa, da vitimização, mas que você olhe com você com ternura, mas entendendo que você pode ser melhor. Não se aceite como você é. Não se aceite como você é. Vou finalizar falando essa frase. Não se aceite como você é. Pega essa frase aí, que todo mundo falando, se aceita não, e rasga. Depois disso aqui, você tem que sair com da seguinte motivação. Eu posso ser melhor, eu preciso melhorar, eu preciso olhar para dentro de mim, porque eu posso ser melhor. Perfeito. Nossa, sensacional. Pegou essa mensagem que a Elaine trouxe pra gente, fica com ela aí, acompanha nosso podcast aqui, nosso canal de YouTube, seja por onde você esteja vendo esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que esse conteúdo vai ajudar muito, porque nós estamos aqui para te ajudar a ativar a sua saúde todos os dias. E hoje, o pilar do nosso podcast foi a saúde mental. Legal. Ela governa muitas coisas na nossa vida. Então, a nutrição muito além do prato. Eu te vejo no próximo episódio. Elaine, muito obrigada por estar aqui. Volte sempre. Obrigada. Com certeza voltará, que a gente tem conteúdos assim, maravilhosos para trazer aqui para você que deseja ser o protagonista da sua mudança de estilo de vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.